enquanto isso, pessoal, enquanto a Renata tenta conectar aqui com a gente, é, durante a semana a gente vai ter mais a programação de lives, né? Amanhã a gente vai ter outras lives para serem feitas também. Nós vamos ter a participação de outros projetos. Vamos ver se a gente consegue colocar a Renata aqui. Pronto. Estão me ouvindo bem? Certo? Tô, agora tá tudo certinho. Ai, que bom. Problema técnico resolvido. Tomara. Mais uma vez, né, agradecer por você ter aceitado o nosso convite e fazer a apresentação da Renata. Pessoal, a Renata ela é médica veterinária do IPRAM, que é o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos aqui do Espírito Santo, né? Ela é doutora em epidemiologia experimental aplicada a zoonoses. Vou fazer um merchan aqui. Também editora do livro livro de reabilitação de Procellariiformes, que foi lançada agora pelo pessoal do Projeto Albatross, está disponível online para fazer o download. E também ela é coordenadora de Medicina e Reabilitação lá no IPRAM. Então, pessoal, essa é a Renata, ela vai dar um pouco aqui do relato dela para a gente nessa experiência com atendimento a marsupiais. Seja bem-vinda e mais uma vez obrigada. Legal. Oi? Boa noite, todo mundo. Obrigada pelo convite, né? O projeto Marsupiais é nosso parceiro do IPRAM. A gente trabalha junto já há bastante tempo, né? Então é muito legal. Obrigada pela oportunidade de falar aqui um pouquinho da nossa experiência com os gambás para vocês. Eu que agradeço, Rê. E aí, ó, tô aqui, né, com a blusa, marsupiais, então eles têm um monte de coisa linda. Quem quiser comprar as camisetas, as canecas, os chaveiros, vale a pena, que são lindos e muito bem feitos. Então, ó, recomendo. Obrigada. No site deles lá. É quase fã número 1 já, aliás. É fã número 1 já do projeto, né? Tem bastante coisa. Camisa, chaveiro. Eu sou. Vamos lá, Rê. A primeira pergunta que a gente tem, que quer saber de você, é por que você escolheu a medicina de Silvestres? Olha, pergunta difícil, mas é que Silvestres, uma vez que você começa a trabalhar com eles, é difícil não se apaixonar, né? São animais muito diferentes, né? É muito desafiador trabalhar com eles, porque eu me formei já há bastante tempo, né? Eu me formei em 2007, então tenho né, bastante tempo. Então, assim, é uma área que te desafia o tempo todo, né? São animais sensíveis, que a gente não aprende na faculdade. Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes, mas quando eu estudava, a gente mal tinha aula de silvestres, faculdade período integral, então a gente tinha que usar as férias para fazer estágio. Mas quando eu comecei a trabalhar com eles, eu me apaixonei e vi que era a área que eu queria trabalhar, que era minha paixão, assim. Silvestres, realmente, eles são os bichinhos, são a nossa fofofauna, né? São... e com isso, você trabalha no Instituto, né? Que prioritariamente são para animais marinhos, né? Mas também recebe outros tipos de animais silvestres, como gambá, por exemplo, outros animais que não são marinhos? Uhum. O IPRAM, né, que é isso que você já mencionou, o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, ele foi criado para cuidar dos animais marinhos que encalhavam aqui no Espírito Santo, porque não tinha nenhuma instituição que fazia isso na época que o IPRAM foi fundado. Ainda não existiam os projetos de monitoramento de praias, então, e aqui já existia outros centros, né, os sereias, os cetas, mas para animais marinhos não tinha. E a gente sabe que a estrutura é totalmente diferente de você abrir um CETAS, né, de você abrir um centro de reabilitação de animais marinhos, porque eles precisam de piscina, então eles têm um monte de necessidades particulares que precisava ser montado. Então o IPRAM surgiu por isso. Mas já faz algum tempo que o IPRAM assinou um acordo de cooperação com o IEMA, que é o Instituto Estadual do Meio Ambiente aqui do Espírito Santo. E nesse acordo de parceria, a gente
né, aceitou fazer os primeiros cuidados, né, a princípio, né, dos animais silvestres que forem resgatados ou encontrados aqui na Grande Vitória, basicamente, porque os setos e os cerês, eles ficam bem distantes, então, muitas vezes, num caso emergencial, você não tem como dirigir 4 horas para chegar até lá. Então, já faz uns anos que o IPRA vem também ajudando o Estado com esse cuidado com esses bichos silvestres, né? Então, hoje a gente tem toda uma parte separada do IPRAM para cuidar dos silvestres, né? Os silvestres e os marinhos, eles não dividem o mesmo ambiente, né? Os recintos são totalmente separados. E aí a gente cuida do silvestre também. Então, apesar de ter uma bagagem muito mais do IPRAM com os marinhos, a gente vem atendendo muito silvestres. Assim, o nosso número de silvestres é extremamente alto, como você bem sabe, né? Uhum. Mas é muito comum acabar chegando lá no IPRAM em época, ou determinadas épocas, ou anualmente, né, um ano inteiro. Um grande número de marsupial, gambá, cuíca, chega muito? Cuíca não chegam tantas, mas gambá a gente recebe bastante, né? O Delphis aurita, que é o que ocorre aqui. No mais ou menos de coisa de um ano e pouco para cá, a gente recebeu uma média de 200 gambás. E cuícas foram bem poucas, creio que foram 2 em 2 anos. É um número bastante baixo. Então, 200 gambás é bastante bicho. Eu acho um número bem representativo, assim, para o nosso Sim. trabalho. E normalmente o que mais chega são filhotes ou varia muito entre filhote e indivíduos adultos, assim, para você lá no atendimento? A gente recebe bastante filhotes que às vezes as pessoas entregam porque o cachorro matou a mãe, ou a mãe foi atropelada, então eles resgatam esses filhotes e levam pra gente. Então a gente tem um número bem alto de filhotes. Mas a gente recebe os adultos também, mãe com filhotes de várias idades, né? Desde aqueles recém-nascidos que a gente chama de chicletinho, né? Que ele é todo rosinha, bem pequeno, Uhum. até aqueles filhotes que já estão em fase de emancipação, né? Então chega de tudo um pouco lá, mas acho que filhotes mais. Filhote, principalmente em época de reprodução, é o que Uhum. mais chega também e bomba, né? Do nada chega 10, depois chega 20, né? Modo É. de falar, ó. Mas assim, é complicado mesmo. E uma pergunta que também temos aqui é como foi a sua experiência, né, na sua carreira, né? Quando você estava se formando, se formou e até hoje, no atendimento aos marsupiais, desde gambás a cuícas. O que a gente mais costuma receber é dos gambás, né? Sem contar com os filhotes. Os gambás mais jovens e adultos são os bichos que passaram por trauma ou atropelamento. Trauma diverso, né? Assim que eu digo é mordida de cachorro. Acho que ataque de cães, ataques deliberados, né? Que são os ataques que as pessoas fazem nos bichos, e atropelamento, acho que são as causas mais comuns que a gente vê, não em filhotinhos, Uhum. né? Em gambás jovens e adultos. E é muito triste, assim, uma coisa que é muito surpreendente, que eu sempre fico, né? Não sei se chocada, mas eu acho que o quanto as gambás, elas são mãezonas, assim. É um bicho muito admirável. A gente já recebeu uma fêmea que estava com 10 filhotes grandes já, assim, né? Já quase lá para se emancipar. E ela teve provavelmente um ataque de algum animal, então ela estava toda lesionada com mias, né? Que são aquelas bicheiras, extremamente magra, faltando pelo. Ela estava, assim, num estado muito triste, assim, clinicamente Deplorável, né? muito deplorável, assim, muito triste. E ela tava lá, magricela, ela só era osso, assim, basicamente um ossinho ambulante, desidratada, anêmica. E ela tava lá cuidando dos 10 filhotes em cima dela e ela tentando, né, seguir a vida, assim. Então, eu acho essa capacidade que eles têm, né, de resiliência, de serem fortes é muito extraordinário, assim. Um bicho que é
que sempre você fica meio chocada com o quanto eles conseguem ser resistentes, né? O quanto eles resistem mesmo em situação que você fala, não tem como, né? Se fosse talvez outros animais, eles abandonariam os filhotes ou matariam os filhotes pela impossibilidade de cuidar, mas não, ela praticamente morre para cuidar dos filhotes, né? Porque ela não ia durar muito mais tempo se ela não tivesse chegado para a reabilitação. Esse cuidado parental nos marsupiais é uma característica bem nítida neles, né? Principalmente nas mães gambás, que são animais que depois que os filhotes crescem, né, deixam eles na toquinha e saem em busca da comida. E é nesse momento também que já aconteceu muito de relatos lá de encontrar só um, dois filhotes e falar assim, mas a mãe sumiu, não vi mais a mãe. Já aconteceu algum tipo de relato desse lá? Não que eu me lembre. Às vezes, quando o filhote é maior, eles levam dois, um número menor, né? Talvez seja em casos assim. Às vezes a pessoa encontra na casa, no jardim, esses dois filhotes sozinhos e acham que estão abandonados e levam. Até costuma acontecer com a gente, mas em menor grau, eu acredito. Rê, como você, assim, sendo especialista em aves marinhas, em algum momento durante o atendimento de marsupiais, você viu algum tipo de dificuldade? Você falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Você é um animal completamente diferente, né, das aves marinhas. Assim, você teve algum tipo de dificuldade? Ficou, sei lá, não desesperada, mas, meu Deus, o que eu vou fazer com esse animal devido à situação que ele estava? Uhum. Eu me especializei na área de aves marinhas, né? Animais marinhos mais aves marinhas. Mas antes de eu descobrir esse mundo das aves marinhas, eu trabalhei bastante com os animais silvestres de Mata Atlântica, né? Então, eu trabalhei bastante tanto com aves de Mata Atlântica quanto esses pequenos mamíferos, desde de gambás até roedores, morcegos. Então, e nos estágios também, né? Que dificilmente você faz um estágio em setas, em zoológico, e não recebe nenhum gambá. Então, pelo menos quando agora, né, de uns anos para cá, que eu tive que incluir na minha rotina de atendimento também os animais silvestres, não só os marinhos, pelo menos eu tinha essa base do passado, de estágios e trabalhos que eu já tinha feito com esses bichos. Mas, de uma certa forma, é um pouquinho, é sempre um pouco desafiador, né? Principalmente a parte de acesso venoso, que eu tenho mais dificuldade para acessar nos mamíferos, né? Do que nas aves. Em ave, eu tiro sangue até de beija-flor, mas mamífero eu sofro ainda um pouquinho. Então, é mais essas dificuldades, mas no básico do tratamento, que é aquele bicho que chegou em choque, então as medicações de emergência, os cuidados emergenciais, isso é bem tranquilo, porque quando você aprende a parte de medicina intensiva, de terapia de emergência, ela foi desenvolvida para mamíferos, né? Que ela foi dos humanos, passaram para os cachorros, então esse tipo de literatura é fácil de achar e é a base para o estudo. Eu que fui, ao longo dos anos, adaptando isso para as aves marinhas, vendo o que eu podia tirar disso para as aves marinhas e para as tartarugas. Mas a base toda do conhecimento, ele acaba sendo os mamíferos. Seja os humanos ou seja os cães e gatos, que é onde vai ter mais literatura na área da veterinária. Mas no geral, assim, durante toda a sua experiência que você teve atendimento a marsupiais, nessa dificuldade mesmo, você não teve uma dificuldade de falar assim, meu Deus, tirando a parte de coletar sangue aí que você falou, mas não teve uma dificuldade muito específica, não. Sempre conseguiu lidar muito bem com essa questão do atendimento a eles, né? Eu acho que tirando essa parte mais do acesso, porque assim, a coleta de sangue ou pegar um acesso venoso, isso está totalmente ligado à sua experiência, né? A horas de voo que a gente chama. Então não adianta, eu posso ter estudado, eu posso saber tudo de marsupiais, mas se não faz parte da minha rotina coletar sangue ou fazer contenção ou qualquer coisa prática, eu vou ter a mesma dificuldade, mesmo que na minha cabeça eu saiba tudo.
É coisa que vai com a prática mesmo. Então, a parte de coleta de sangue é a parte um pouco mais difícil para mim, mas tirando isso, assim, a gente consegue fazer anestesia, e aí nisso a gente trabalha em conjunto com outras pessoas. Então, a gente tem mais outros veterinários do IPRAM, tem o Leandro, tem o Luiz, o Ralph, Alan. O Leandro tem mais experiência que eu na coleta de sangue de mamíferos, então muitas vezes ele faz essas coletas se precisa de um acesso. Então a gente vai trabalhando junto em equipe, né? É assim que tem que ser, não tem jeito. Até, né, o momento que você vai se desenvolver e vai conseguir pegar qualquer veia de qualquer bicho, mas isso leva um tempo, ainda mais assim, porque a gente tem que pensar que 99% dos casos dos bichos que chegam para reabilitação, eles já estão doentes, né? Eles já perderam sangue, então com isso o vaso já está, né, constrito, ele não está não é aquele bicho que está forte, ele está desidratado. Então tudo isso vai dificultar a coleta de sangue desses animais. Então, além de, de ter toda a questão da experiência, tem uma questão que às vezes não tem como mesmo você coletar. O animal já está lá em coma. Então, você pegar uma veia com um bicho em coma é muito difícil. Aí a gente tenta outras técnicas, né? Que é o acesso intraósseo. Eu ainda não fiz em gambá, mas outro dia a gente conseguiu fazer num sagui. Então, a gente vai, né, rebolando assim com as coisas. Assim, na questão que você falou sobre a questão de coleta de sangue, né? Já chegou algum caso de algum marsupial gambá, né, que é o mais comum, de um jeito que ele chegou assim, num estado muito crítico lá, que você olhou para aquele animal e falou assim, nossa, que animal tá muito ruim, sei lá, esse animal pode vir a sobreviver ou pode vir a óbito. O que você fez né, no tratamento desse animal? O que você pode fazer? Depende muito, assim. Quando o animal chega, a gente tem que avaliar várias coisas. Uma delas é se existe a possibilidade de soltura desse animal, né? Se ele consegue se recuperar e ficar bom o suficiente para sobreviver em vida livre. Então, não adianta eu querer salvar um bicho a qualquer custo se eu for soltar ele depois e ele vai estar tão deformado e com tantos problemas que ele não vai conseguir sobreviver e vai ter uma morte pior ainda, que ele vai morrer por fome, vai morrer predado. Então, assim, a gente tem que ter sempre muita cautela em como a gente faz essa abordagem, né? Muitas vezes, tirando casos extremamente graves, que o animal já chega quase morto, com fraturas múltiplas, com muita perda de sangue, tirando casos extremamente graves, a gente gosta de fazer o atendimento inicial e esperar uns 2 dias para ver se o animal responde. Porque às vezes aquele choque é só inicial e não necessariamente ele está tão mal assim. Para fazer uma avaliação melhor se é caso de eutanásia ou não. Então a gente já entra direto, dependendo do caso, já faz uma anestesia para ele não sentir dor na manipulação, porque você precisa avaliar a extensão daquele caso, né? Então a gente já faz uma sedação com diversos medicamentos, mas acho que não é o caso falar aqui. Eu gosto de entrar bastante com os opioides, né? Que eles são analgésicos bem potentes. Então, aquele animal que teve atropelamento, foi atacado por cachorro, que claramente está com muita dor, a gente já entra logo com um sedativo e um analgésico bem potente para esse animal conseguir assim, descansar e respirar, porque às vezes aquela dor é tanta que ele pode morrer de choque por dor. Né? Ele vai ter os parâmetros dele fisiológicos tão alterados que é o suficiente para ele morrer. Então a gente já entra com essa medicação logo para ele já não sentir dor na manipulação e não ficar tão estressado com o manejo e avalia a extensão da dor. A extensão da lesão, quer dizer. Porque imagina você acabou de ser atropelado, não recebe nenhum analgésico e fica o médico lá, puxa o seu braço de um lado, puxa do outro, e nisso tem osso saindo para fora, tem sangue saindo. Não é legal, né? Então a gente tem que tratar os bichos da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado se fosse com a gente. Então um tranquilizante e um analgésico é a primeira coisa que a gente faz para avaliar o bicho melhor, e aí a gente pensa o que faz. Faz fluidoterapia, já entra com suplementação. Então, se foi um bicho que perdeu muito sangue, já entra com ferro.
Se é um bicho que claramente tem lesão exposta, né? Fratura ou alguma lesão aberta mesmo, a gente já entra com antibiótico, porque a chance daquilo tá infeccionado é enorme. E aí a gente vai trabalhando conforme os casos. Já entra com anti-inflamatório, faz raio-x, né? A gente não tem o raio-x no IPRAM, mas a gente tem um parceiro, que é o CDVET, que eles fazem pra gente os raios-x de graça, né? A doutora Nathalie, que é quem lauda pra gente. Então, toda semana a gente leva os bichos para lá, a gente teve já um monte de gambá que foi pro raio-x e consegue ter uma avaliação melhor para ver se é caso de eutanásia ou não. A gente sempre tenta se cercar de várias formas e garantir que faz eutanásia no bicho que precisa e não vai correr o risco de soltar um animal que não esteja preparado. Sim. Lembrando também que a questão da eutanásia, como você comentou aqui, é algo muito bem estudado, né? Que vocês conversam, não é só você que decide, né? Você conversa juntamente com uma equipe de veterinários para chegar a esse ponto, né? Comenta um pouco pra gente como que é essa questão da eutanásia que vocês fazem. Na parte da veterinária, a gente tem as boas práticas para eutanásia de animais que a gente deve seguir. Então, são várias diretrizes, né, que a gente precisa estudar esse código e cumprir ele da forma correta. E esse manual, ele dispõe de como você faz uma boa eutanásia, que critérios você tem que usar para definir se um animal tem que ser eutanasiado ou não, e de que forma você vai fazer, né? Porque eutanásia significa boa morte. Então, você vai proporcionar esse animal a uma morte de uma forma que ele não sofra, que ele não sinta dor, que ele não sinta desconforto, que ele não sinta ansiedade. Então, a gente se preocupa com tudo isso também quando vai fazer eutanásia de qualquer bicho lá no IPRAM. Assim, não interessa se é um gambá, se é um albatroz, se é uma cuíca, um papagaio. A gente sempre vai cuidar para que esse bicho, se tiver que ser eutanasiado, vai ser da melhor forma. E uma coisa importante que é isso que você mencionou, né? A gente sempre discute entre a nossa equipe de veterinários, discute com a nossa equipe de biólogos também, porque é importante que um centro tenha essa multidisciplinaridade, né? Que as profissões, elas são complementares. Nenhum lugar você pode ter só biólogo ou só veterinário. Os dois trabalham juntos. Então, a gente discute o caso, conversa sobre os problemas, os prós e os contras, se o bicho poderia sobreviver assim, se teria opção de destinação. E aí, dependendo do caso, a gente opta por esperar mais um pouco ou fazer a eutanásia ou tentar a reabilitação. Mas é importante isso, a gente sempre conversar para ouvir todos os lados e tomar a decisão pensando no que é melhor para o bicho. Assim. Isso é uma coisa bem importante, que o principal não é salvar uma vida a qualquer custo. Né? Você mantém aquele bicho morrendo de dor por um mês, desesperado, isso não é uma prática adequada. Né? Você tem que pensar no bem-estar dele. Às vezes, pra gente é horrível ter que fazer eutanásia de 10 bichos no mesmo dia. Você tá no final do dia acabado, assim, se sentindo a pior pessoa do mundo. Horrível, né? Mas o que vale é o bicho, assim, você saber que você tomou a melhor decisão para aquele indivíduo. Porque pode acabar também que você tenta não fazer a eutanásia desse animal, por mais que grave que seja a situação dele, você não faz certo tratamento, acaba com o animal no dia seguinte ou poucos dias depois acaba vindo a óbito, né? Aí acaba que o animal sofreu, né? De qualquer forma, acabou sofrendo durante o tratamento, né? Ou poderia dizer assim? Dependendo do tipo de tratamento, sim. Porque às vezes é uma dor tão forte, tão absurda, que até os analgésicos eles não dão conta, né? Por isso que a gente tem que pesar se vale a pena o bicho passar por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, ou não, né? Então, são muitas coisas que a gente tem que avaliar. Se ele for passar por todo aquele sofrimento, mas a chance dele ser solto é enorme, tá, então talvez valha a pena. Ou então, nossa, ele vai passar por todo esse sofrimento e a chance dele ser solto é 2%. Então, acho que não vale tanto, né? Abriu um leque muito grande de possibilidades. Mandaram uma pergunta aqui para mim perguntando se o raio-x pode trazer algum prejuízo para os marsupiais, no caso das fêmeas com filhote ainda no marsúpio. Uhum. A gente não faz dessas fêmeas com filhote ainda no marsúpio. A gente faz ou se os filhotes estão
grandes o suficiente, né? Não são aqueles micro chicletinhos. A gente tira, faz o raio-x e depois devolve os filhotes. Ou são animais que já estão... Assim, tem aqueles filhotes que estão perto, mas eles não estão mais mamando, já tem os dentinhos e tudo. Mas a gente não faz o raio-x com os bebezinhos dentro do marsúpio. É arriscado mesmo e não tem necessidade. Até porque você vai ter sobreposição de imagem e você não vai conseguir ter uma boa avaliação do que está acontecendo internamente, né, com aquele animal. Então, a gente sempre, né, ou tira o filhote, espera o filhote digamos, né, mas normalmente a gente tira os filhotes para fazer. A gente não faz com os filhotes dentro. Não. Manda uma pergunta aí para eu... Oi. Não. Escreve uma pergunta, que aí eu vou respondendo. Não. Eu posso achar alguma pergunta aqui? Vocês estão me escutando bem? Tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tá. Se vocês estiverem me escutando, eu vou ler uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Tá. Algum atendimento de... Ah, tá. Tem várias... Carol, eu vou lendo umas perguntas aqui, tá? Até você voltar. Tá. Tem uma pessoa aqui que é ias.mac. Tá. Pergunta se eu já realizei algum procedimento de mães com filhotes. Como foi? Seja cuíca ou gambá. Hã? Outra? Mas eu vou fazendo essa, Carol. Não, vai cair tudo. Entra aí, desliga e liga de novo você. Tá. Pergunta. Tá, você vai fazer? Então faz. Você vai fazer? Escreve aqui. É que se a gente começar outra live, a gente vai perder todas essas perguntas. Então é bom dar uma olhada. Deixa eu responder uma pergunta mais antiga aqui, só porque senão vai perder tudo. Tá, devido às dificuldades em estudar silvestres, como você conseguiu se engajar em trabalhos com animais silvestres? Vou responder essa então, tá bom? Então, trabalhar com animais silvestres é isso, assim. Eu acredito que todo mundo consiga trabalhar com silvestres desde que seja isso que a pessoa realmente queira, né? Desde que a pessoa se dedique para isso. Porque a gente aprende muito pouco na faculdade sobre os animais silvestres. Que nem na minha época as aulas eram todas integrais, não existia curso... Ah, salvo as perguntas. Tá. Gente, o que vocês quiserem fazer, só me avisa para eu não ficar aqui com cara de perdida. Pode decidir. Tá me escutando agora, Rê? Sim, senhora. Você está me escutando? Tô sim, tá tranquilo. A Yasmin que falou aqui com você, Yasmin. é Tá. a coordenadora do projeto, tá? Ela tá aqui me auxiliando na questão das perguntas também, ela tá me mandando aqui para poder te fazer também. Aí, você tinha encerrado o assunto que você tinha falado lá, que você conseguiu falar pro pessoal? Não. Você não encerrou o assunto que nós estávamos falando? Eu nem sei, eu falei tanta coisa. Tá, vamos lá então. Outra pergunta. Me mandaram uma pergunta bem assim. Em relação ao protocolo terapêutico, em relação às fêmeas em lactação,
pediram para você falar um pouco sobre isso. Tá. Será que a gente espera mais um pouco, se vai entrar mais gente ou não, só porque caiu? Ou vai. Pode Vou ir indo. falando que o pessoal vai Vai. entrando. Tá. Sim, a gente precisa prestar muita atenção em que tipo de tratamento que a gente faz, porque dependendo do medicamento que você faz, aquilo vai para os filhotes, né? Vai pro leite, vai para os filhotes. Então depende um pouco de cada caso. Se é Uhum. uma fêmea que está muito mal, e ela tem aqueles filhotes recém-nascidos, normalmente a gente tira os filhotes e cuida daquela fêmea, porque o valor dela para conservação é muito maior e a chance é muito maior, né? Assim, cuidar daqueles bebezinhos assim, você pode tentar cuidar, mas você conseguir fazer com que esses bichos vinguem é praticamente impossível. Sem a mãe é complicado. É, assim, a gente faz o nosso melhor, mas ninguém é tão bom quanto a nossa mãe cuidando da gente. Sim. Então, a gente vai pesando um pouco nisso. Ah, eu quero fazer um antibiótico porque realmente essa mãe tá precisando, ou eu quero me precaver de uma possível, talvez, infecção. Ah, Uhum. ela tá com sinal de infecção grave ou não tá? Ou, assim, a gente vai pesando um monte de coisa, né? No fundo, é tudo uma questão de você pesar o custo-benefício. Se aquele tratamento ele vai fazer mais bem do que mal. Então, se os filhotes estão já, né, finalizando, já está quase emancipando, você tira, cuida deles, né? Quando eles já estão com pelo, abrindo os olhos, você consegue cuidar com ótimo sucesso, né? Você tem leite que você pode usar, as papinhas que a gente faz. Então, você só separa a mãe dos filhotes. A gente já fez isso algumas vezes. Da mãe tá tão mal que ela não tinha, ela estava muito magra, então ela não tinha energia para engordar e alimentar os filhotes, né? Então a gente separou a mãe dos filhotes, os filhotes a gente cuidou separado, a mãe também, então ela comia muito mais e aquela energia ficava para ela mesmo, né? Para ela gastar com ela, não produzindo leite. Uhum. E aí deu tudo certo. Então, tudo é uma questão disso de pesar mesmo. Mas tem muito medicamento que você não pode usar com lactante. Assim, porque isso passa para os filhotes, né? E, Isso pode vir a gerar a morte do animal ou gerar não a morte, mas algum problema. sim, pode gerar problemas que depois vão gerar morte, né? Então, pode já Perfeito. lesionar fígado, lesionar rim, mexer com toda a microbiota intestinal daqueles bichos, e com isso o bicho acaba vindo a óbito, né? Por complicações secundárias. Então, a gente não arrisca. Sempre que for começar. Por isso que, assim, às vezes, né, ainda mais, eu trabalho mais com aves. Eu não tenho esse problema na minha rotina. Então, quando eu chego um marsupial nesse caso, eu vou ler a bula do medicamento que eu quero aplicar e vou ver se é seguro aplicar nessa fêmea ou não. Então, assim, é isso que a gente tem que também lembrar como veterinários ou biólogos que trabalham com animais marinhos, né? A gente não é obrigado a saber tudo, de todos os bichos sempre. Assim, não tem como nossa cabeça armazenar tudo isso. Mas a gente tem que ter a responsabilidade e a humildade de entender que em alguns momentos a gente precisa parar e estudar. Então é isso, a minha vida foi construída atrás de aves. Eu tenho experiência com outros bichos? Tenho, mas a minha paixão, assim, o que eu mais, quando eu não tenho nada para fazer, o que eu vou estudar vai ser aves, né? Ou vai ser coisa de clínica veterinária de uma forma geral. Então, essa parte de lactante, de gravidez, isso não é muito a minha área. Então, eu vou estudar para aplicar o medicamento, fazer tudo da forma mais segura possível. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que achar que a gente sabe tudo. A gente tem que parar, estudar e ler uma bula ali de contraindicações ou do mecanismo de ação. 2 minutos. Então, todo mundo pode fazer isso, né? Sim, isso é uma mensagem muito importante que você falou, né? Da pessoa ter que ser humilde e falar, poxa, não vou estar sabendo, vou procurar entender. De fato a questão muito importante, porque se a pessoa não sabe, faz algo sem procurar saber, ela pode levar o animal à morte, né? O animal a sofrer, por mais que ela consiga depois reabilitar, mas pode fazer o animal sofrer de alguma forma, né? Uhum. Órfãos com peso inferior a 50 gramas. Carol, cortou o começo. Não... Faltou? Opa, tá me escutando bem agora? Uhum, sim, só cortou o começo. Perguntaram se você mantém filhotes órfãos com peso inferior a 50 gramas.
Por peso, a gente avalia mais pela fisionomia do filhote do que pelo peso. Porque às vezes o filhote ele já está todo formadinho, mas está super magricelo. E aí ele vai estar com cara de quem não pode vingar e não é esse o critério que a gente usa, pelo menos. Então, se o filhotinho ele já está com os olhos abertos, já está com aquele pelo, com cara de pelo mesmo, o pelinho já acinzentado para preto, com alguns dentinhos já saindo, se ele já tiver desse jeito, a gente cuida dele e tenta, porque ele já vai comer papinha, já consegue tomar leite. Agora, quando é aquele filhote que não tem os olhos abertos ainda, que tem uma penugem, não é nenhum pelo de verdade, é rosado, aí esses filhotes a gente não mantém, infelizmente. Entendi. Fizeram uma outra, uma outra pergunta aqui. Nossa, Perguntar... que medo! Não, nada não. É, se você conhece algum projeto de amamentação artificial em marsupiais. Em marsupiais, assim, existe, não nos nossos, não. Porque é isso, é uma fêmea com um monte de filhotinho, né? Você, com outros tipos de marsupiais, né? Os marsupiais australianos, a mãe vai ter um, dois filhotes. Então, você consegue, né, criar um programa de cuidados, né? Os filhotes já são maiores, então é algo bem mais manejável de se fazer. Agora, você tem 10 daqueles filhotinhos chicletinho, não tem nem como você cuidar, né? Porque um filhotinho recém-nascido de gambá é bem, né, recém-nascido assim, não literalmente, né? Um recém-nascido que você consegue pelo menos Um prematuro. um prematuro. É bem diferente de um canguru, por exemplo. Né? Então, mas aqui eu não conheço. Eu acho que, que é muito difícil ter um projeto de dedicação com esses animais tão prematuros. Porque é isso, mesmo que você tem um leite que teoricamente é adequado, esse leite não vai ter, né, toda a parte de Nutricional. anticorpos, de nutricional igual ao leite da mãe, né? A mãe passa anticorpos pro leite, pro filhote. Então esse animal você está nutrindo, mas você não está passando para ele células de defesa. Então é um animal que vai ter um sistema imune muito mais frágil que outros animais. Muitas vezes ele não vai nem resistir, nem durar muito tempo. Você pode cuidar dele, ele, né, chegar a uma fase de um filhotinho maior, mas não necessariamente ele vai tá, né, o sistema imune bom o suficiente para sobreviver, né, a vida ali. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui que mandaram aqui pra gente. Ah, tá. Fizeram uma outra pergunta aqui que é: o que é um marsupial? Que é o marsupial. Vocês podem perguntar para os biólogos, mas são os animais que têm marsúpio, né? Acredito eu que seja uma das definições. Tem um nascimento prematuro e o desenvolvimento se dá no marsúpio da mãe. Se ele se dá fora do corpo e não... Isso, Né? é uma das. Te complementando aqui, fizeram essa pergunta, né? Um pouco mais voltada para a galera aqui do projeto. O marsupial, ele é considerado um marsúpio, assim, conhecida marsupial, devido a essa bolsa, né, que as fêmeas têm, conhecido como bolsa ou marsúpio, que elas têm, mas não só essa característica, mas principalmente pelos animais nascerem prematuros, sem órgãos formados, sem olhos, cérebro também não está formado, então eles nascem extremamente prematuros, sem nada formado, olhos fechados e vão para a bolsa, que é o marsúpio da mãe, e eles terminam o seu desenvolvimento lá. E entre outras questões, né, fisiológicas e morfológicas também, né, que diferente de outros, que difere de outros animais, né. Como, por exemplo, tem os monotremados, os placentários e os marsupiais. São mamíferos de forma diferente. Tem uma outra pergunta aqui que voltando aqui para nossas perguntas, você já realizou algum atendimento de mãe com filhote? Você até já falou um pouco aqui, né, que já, mas de mãe com filhote, seja em gambás e até mesmo cuíca, se você já recebeu algum tipo de cuíca com filhote, como que tava, como que foi, gambá, a mesma coisa. A gente recebeu já cuíca com filhote, né, Carol? Você tava também?
já, quando a gente recebeu aquela clínica. Tá, foi até que pela questão do estresse dela. É, isso, exato. A gente já recebeu, não é comum a gente receber cuíca, mas não faz muito tempo a gente recebeu uma cuíca com filhote. E Sim. basicamente você foca em minimizar o estresse desse animal. Então, assim, a manipulação era praticamente nenhuma. A gente limpava a caixinha dela com ela escondidinha dentro de uma toquinha dentro da caixa para ela não ver, colocava comida e já fechava num ambiente totalmente sem barulho, sem qualquer outra, né, qualquer outro estímulo negativo. E aí ela ficou alguns dias com a gente, depois foi solta, deu tudo certo. Foi só um animal, foi encontrado provavelmente num lugar que não deveria, então ela ficou em estabilização com a gente só para ela ganhar peso, reidratar, porque né, esses animais sempre chegam desidratados e depois ela foi embora. Mas é isso, muitas mães a gente deixa com os filhotes mesmo e só, né, atentar para a parte de comida, de alimentação, de dar bastante comida, porque elas vão precisar dessa demanda energética alta, né? Uhum. Mas É, fizeram uma outra pergunta aqui para eu poder te passar. Qual o maior desafio na clínica médica desses animais? olha, acho que o maior desafio acho que é o fato deles chegarem vivos num grau de lesão, de debilidade extremamente alto, assim. Uhum. Isso é o mais difícil. Você vê aquele bicho que ele tem tanto problema que você fica, meu Deus, primeiro como é que ele tá vivo e, meu Deus, que abordagem eu vou fazer? Porque esse bicho tem tudo errado, né? Então ele precisa de cirurgia, ele precisa de anestesia, ele precisa de medicamento, precisa de tratamento para infecção, precisa de raio-x, precisa de ultrassom, ele precisa de tanta coisa que você fala, Fica desnorteado, né? que como esse bicho tá vivo, né? Você vê que muitos outros não aguentariam, não teriam esse grau de resistência que os gambás têm. Então, eu acho que o mais desafiador é isso. É uma abordagem tão grande que a gente tem que ter com esses bichos, são tantos problemas que eles chegam, né? Aí, sem contar os parasitas, né? E você fica meio que escolhendo o que você age primeiro. Tira parasita, Uhum. cuida da infecção, porque você também não pode o bicho com tanta coisa, né? Com tanto medicamento e nem você precisa fazer uma série de exames antes desse Uhum. bicho ter um candidato à cirurgia, uma certa estabilização para poder levar ele para o raio-x, para ultrassom. Então, a gente tem que analisar, na verdade, todo o caso com muito carinho e ver qual é a parte mais grave, o que é mais emergencial, qual é o tratamento que se não entrar com isso agora, a chance dele morrer vai lá para 90%. Então, Uhum. é basicamente isso, assim, é ter a calma e analisar friamente quais são as prioridades, né? Porque às vezes uma fratura, ela é feia de se ver, mas não necessariamente aquela fratura é o que vai fazer o animal morrer. Então, Uhum. você não precisa fazer a cirurgia no mesmo dia. Você precisa corrigir, né, desidratação, infecção, um monte de outras coisas antes de fazer a cirurgia. Então, é um pouco isso, assim, escolher o que é prioridade. Uhum. Mandaram uma pergunta aqui sobre a questão daquela cuíca, né? Perguntaram Hum, quanto tempo ficaram com ela em cativeiro, né? Se foram um tempo muito grande. Não, foi pouco tempo, acho que ela ficou Acho que talvez foi de uns 3 a 4 dias, né? No 4 dias, máximo. eu ia falar uns 3, 4 dias. A gente pegou ela de verdade só uma vez para fazer o exame, para ver se esse bicho tinha alguma lesão, alguma coisa. Então, visto que esse bicho não tinha uma lesão aparente, que provavelmente o problema dele foi só mesmo ter aparecido num lugar errado, ter desidratado, ter emagrecido um pouco, ele não tinha nenhum problema que justificasse ficar por mais tempo. Então a gente só focou nesses 3, 4 dias em dar bastante alimentação para ela, bastante líquido, soro, deixar bastante água disponível, alimento o tempo todo com tudo que ela gostava. E vendo que ela tinha comportamento normal, ela foi liberada. Ela tinha comportamento normal, assim, Uhum. não estava apática, era agressiva, estressada.
Tava cheio de filhote, né? Eu lembro desse caso, era uma festa igual um É, caixinho de muito uva, cheio de bonitinho. É, filhotinho. nossa, Muito... coisa mais bonitinha. Mas aí esses horários você se segura, que você não pode ficar, né, tirando foto, nananã, mas você Sim. vai bem rapidinho e se controlar, porque são muito bonitinhos. É, fizeram aqui uma outra pergunta que está aqui no nosso chat, se já ocorreu de algum filhote que foi retirado do marsúpio sendo recusados pela mãe depois de algum tratamento, né? Se retirou, fez tratamento e quando voltou, negou ele. Não, normalmente a gente tirou bichos que estavam, né, em fase de começar a se emancipar e nunca tivemos problemas, não. A gente nunca viu uma mãe atacando um filhote, assim. Às vezes até filhotes de outras ninhadas, né? Depois que a gente vê que nenhum tem sinal de doença, a gente mistura. Eles, assim, tô falando da nossa experiência lá. Talvez gambás de outras regiões tenham Uhum. outro perfil. Mas eles são super tranquilos de aceitar o filhote de volta, outros filhotes, né? A gente já colocou outros filhotes no mesmo balaio ali e sempre Deu deu tudo certo. Mas certo. é o nosso perfil, né? Até tanatose é uma coisa que a gente não vê nos nossos gambás que chegam lá pro É, IPRAN, né? E já em outro lugar você vê os de São Paulo ali, que é onde eu já trabalhei bastante com gambá, é bastante comum. eu já Mas presenciei, aqui eu não já vejo. presenciei uma questão de tanatose, quando eu estava junto com o pessoal, o projeto lá, né, em apoio com o pessoal dos Cetas e Bamas aqui do estado. A gente estava num procedimento com a estagiária da veterinária para ela fazer a medicação dele, tudo certinho. Do nada ele parou e ficou lá. Eu falei assim: Meu Deus, esse bicho morreu. A gente deixou ele quietinho, deu uns 3 minutinhos, até menos. Tava em pé de novo lá, mas matou a gente do coração antes. É, é muito legal. Tem umas aves que fazem isso também, né? E aí já aconteceu muito da gente estar em trabalho de campo e aí, né, tá lá coletando as amostras, fazendo tudo, aí o bicho de repente para, né, na sua mão, você fala, meu Deus, matei o bicho, aí você faz assim, né, você dá uma Tá aliviada, bom? então ele sai voando como se nada fosse. Aí você vai ficando esperto. Ah, legal. Essa questão da tanatose é um hábito não, né? Um comportamento, né? Muito legal dos animais, assim. Eu Uhum, acho muito legal que não se fica só entre gambás, né, e as aves, né? Tem uhum, anuro que faz isso, é muito legal mesmo. é. Fizeram outra pergunta aqui, Rê. Quando eles chegam muito novinhos lá no instituto, como que é feita a verificação se ele está apto ou não a buscar e se alimentar sozinho? É, pelas características, né, externas do bicho mesmo. Então você olha a dentição, se ele já está com os dentes, né, bem formados, a pelagem, a atitude do animal, se ele reage, né, quando você manipula, não é aquele animal que tá apático, tá letárgico, ele tem que Uhum. manifestar algum grau de, né, de agressividade, nem que ele só abra a boca e vocalize, alguma coisa ele tem que se manifestar de que ele é um bicho que está tentando se virar sozinho. A gente nunca solta eles bebezinhos, assim, filhotões. A gente espera eles sempre crescerem um pouquinho mais. Normalmente é nessa fase que a gente fica com a parceria, né, com o pessoal do projeto Marsupiais, ou a gente entrega para eles darem dessa fase final para eles ficarem maiores um pouco, ou até os bebezinhos mesmo, mas tem que esperar ele ter características de que ele sobreviveria sozinho. Então tem que ter um tamanho maior um pouco, né? É difícil te falar em tamanho, mas simplesmente não sendo muito bebês. A dentição e comer bem em cativeiro. Assim. Então, se você coloca uma. Se ele só come bem papinha Uhum. e qualquer fruta, qualquer coisa mais dura, ele tem dificuldade, então ele é um bicho que ainda não está pronto. Então você vai testando isso de alimento, se ele consegue se esconder, se ele fica bravo quando alguém chega no recinto. Todas essas características, assim, são sinais que a gente usa. Durante o tratamento também a gente vai observando, né, a questão do desenvolvimento deles. Questão que você falou, né, da dentição para poder fazer a suplementação, né, de alimentos mais sólidos, né,
Quando o Hum. animal é muito novinho ainda, tem pelo, tudo, mas é um animal que ainda é mais novo, né? A gente vai utilizando da papinha, a gente varia muito da questão do desenvolvimento dele, né? É mais a questão de observar naquele momento e avaliar a situação dele, né? É. Vocês, e na experiência de vocês, mais ou menos com quanto tempo ou peso ou idade vocês acham que é ok soltar um filhote? Então, aqui no projeto, quando a gente está fazendo a questão da reabilitação, a gente sempre, antes de soltar um animal, tem a questão do peso, que a gente prioriza também, mas não adianta nada o animal estar no peso e ele não ter aqueles instintos selvagens dele, que é ele ter medo da gente, ter medo de um outro animal, né? Ele não conseguir se alimentar sozinho, ele não conseguir fazer as suas necessidades fisiológicas sozinho. Então, assim, a gente tem o peso, né, que em média de umas 400 gramas que a gente prioriza para estar fazendo a soltura, que já é um animal assim, né, gordinho, um animal que Uhum. vai ter energia, vai saber conseguir manter a temperatura corporal dele, mas ele pode ter esses 400 gramas, mas se ele não tem, se ele não come sozinho, se ele não faz suas necessidades fisiológicas e principalmente não tem os instintos selvagens dele, não adianta de nada fazer a soltura desse animal. Esse animal, né, precisa ser reabilitado para ele voltar com esses instintos que são primordiais para ele sobreviver na natureza. Isso de defecar e urinar é uma coisa importante, assim, os filhotes de mamíferos todos, você precisa estimular o reflexo de defecação e de urina. Então, isso é um bom medidor para quando o filhote já está começando a se emancipar. Se ele já consegue urinar e defecar sozinho sem a necessidade de você estimular, isso já é um bom sinal de que ele está certo para a soltura. Vários fatores que a gente tem que prestar atenção, né? Sempre para soltar qualquer animal, a gente tem um checklist de coisas que o animal precisa cumprir para poder ser solto, e isso do reflexo de urinar e defecar é super importante para mamíferos de uma forma geral. Sim. Mandaram outras perguntas aqui, Rê. Assim, Uhum. devido às dificuldades de estudar com silvestres, né? Como que você conseguiu se engajar no trabalho com esses animais? É uma pergunta legal essa, assim, porque eu acho que ela serve para todo mundo e é meio que tipo uma mensagem também você pode tirar disso, né? Todo mundo pode trabalhar com animal silvestre, com animal marinho, com o que for. Assim, desde que isso seja realmente o que você queira e você se dedique para isso. Não é fácil. Hoje em dia está mais fácil do que antigamente, né? Então, quando entrei na faculdade em 2002, não tinha smartphone, não tinha nem pendrive, a gente fazia as coisas no CD, tipo no disquete, sabe? Era tudo muito, filho, 2002. Caraca! Não tinha, assim. Era tudo muito difícil. Livro, era tudo só em inglês, não tinha praticamente nada de referência em português. As aulas eram todas período integral, então a gente tinha que usar férias, fim de semana, noite para fazer estágio. E tinha menos oportunidade também do que hoje em dia, né? Hoje em dia você tem os projetos de monitoramento de praias, você tem mais zoológicos, você tem mais projetos, mais setas. E quando eu estava na faculdade, muita gente falava, nossa, que é impossível trabalhar com animal silvestre. Não, porque não adianta, que você tá doida, é uma perda de tempo, porque não tem como. Eu amo silvestres, mas não tá. Sim, é difícil, claro, assim, porque na faculdade, 90% do que a gente vai aprender vai ser sobre pequenos animais, grandes animais, produção, inspeção de alimentos. Eu imagino que na biologia, né, também vai ter a parte de botânica, de laboratório, de ecologia, de um monte de outras áreas, né? Mas se é uma coisa que você quer, que você tem paixão nisso, que você está disposto a abrir mão de feriado, de férias, de fim de semana com os amigos, se você está disposto a abrir mão disso para ser um veterinário de animais silvestres, um biólogo de animais silvestres, você vai conseguir, porque oportunidade para as pessoas boas e dedicadas sempre tem, sempre vai ter. Se você é um bom profissional, você vai Uhum. ter, você vai ter sua chance. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Eu vi que essa área era uma área que eu era totalmente apaixonada
e eu me dediquei muito, assim, férias eu não tinha, eu passei anos da minha vida sempre usando minhas férias para fazer estágio. No meu último ano da faculdade, eu fazia um estágio de fim de semana, então eu ia para a faculdade até sexta, sexta à noite eu viajava para uma outra cidade, ficava lá sábado, domingo, domingo à noite voltava, segunda de manhã Nossa. ia para aula. E foi isso um ano. Então, assim, é muito difícil, mas é recompensador. Assim, hoje eu trabalho na área que eu escolhi, não foi a área que apareceu na minha frente por falta de oportunidade, né? Num lugar que eu gosto, num centro que eu gosto, que eu acredito no trabalho, com profissionais extremamente comprometidos. Então, se você quer, você consegue. Assim, é só se dedicar, fazer curso, isso que vocês já estão fazendo, né? Assistir as lives, conhecer um pouquinho mais das espécies, ver que espécie que te atrai, estudar, ver Uhum. se você se apaixona. E a partir do momento que você se apaixonou, fica mais fácil, né? Não é mais estudar vira um prazer, não é que nem aquela coisa de escola que a gente tinha que aprender um monte de coisa que não gostava e era obrigado a ser bom, né? Aqui, sim, tem coisas que a gente não gosta de estudar, mas é importante para entender outras. Já é outra dinâmica, né? Acabou que você respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer também, né? Que você diria para as pessoas que estão começando, mas já respondeu tudo certinho. Aí o pessoal mandou mais algumas perguntas aqui. Aí você responde ela para não te cansar muito também, que tá? Ó. Ah, tá, não. A gente trabalha amanhã, Carol. Amanhã é nossa escala. Amanhã tamo junto. Isso. Porque eu acabei não comentando aqui, mas eu tenho a honra, pessoal, de trabalhar com a Renata. É, sou uma pessoa muito feliz de trabalhar com a Renata. Ah, bom. Eu tenho uma honra de trabalhar, eu faço parte da mesma equipe que ela, pessoal. Além de fazer parte aqui do projeto Massupiais, que também é uma tremenda honra pra caramba minha, eu também trabalho com a Rê lá no IPRAN na questão de reabilitação de animais marinhos. Mas vamos lá, uma pergunta que fizeram aqui quando que o IPRAN começou a receber esses animais silvestres? Tá. Receber meio que sem compromisso faz bastante tempo, faz já vários anos, né? Agora recebendo com um acordo assinado faz mais ou menos um ano e meio que a gente tem, né, como se fosse a Uhum. obrigação de atender. Não que antes a gente já não recebesse alguns, mas, por exemplo, hoje em dia a gente já recebe também apreensões que antes a gente não recebia, né? Aí hoje a gente recebe apreensões, a entrega voluntária, outros casos que antigamente não eram os casos. Mas agora a nossa rotina tem sido muito grande. Coisa de 1.000 animais, mais de 1.000 animais por ano. Então, agora é uma outra dinâmica, né? A gente sempre recebeu um ou outro, porque às vezes é isso. A pessoa tem uma emergência, não dá para ir para os CETAS, então vai para a gente nunca se negou a atender. Mas que isso virou uma rotina faz cerca de um ano e meio. Tem pouco tempo, É, Uma outra pergunta que fizeram aqui a reabilitação é feita em recintos grandes? Colocam mais de um no recinto? Como que é feita essa questão da reabilitação deles? dos marsupiais. Hoje em dia a gente não consegue colocar num recinto tão grande quanto eles deveriam, né? Por isso que a gente ainda está para passar por uma reforma na parte dos animais silvestres, porque é isso, né? O IPRAN foi todo construído para os animais marinhos. Então, desde que a gente precisou atender os silvestres também, a nossa demanda cresceu astronomicamente, ainda tem muita coisa que a gente precisa melhorar, né? E para isso a gente também precisa, né, de recurso, de um monte de outras coisas. Mas a gente tem, e lembrando que eles vão ficar com a gente até passar até, né, passar o período crítico. A gente não fica Uhum. mantendo aquele filhote que já está bem até ele ficar pronto para soltura. A gente vai cuidar dele até ele receber a alta clínica. É isso que a gente fala. O nosso trabalho do IPRA ele é basicamente isso. A gente dá alta para os animais e aí eles vão para o condicionamento, né, o preparo para soltura, muitas vezes em outros lugares. Então, com os marsupiais é isso. A gente só solta automaticamente quando o bicho já está bem. Então, é um bicho adulto,
que veio com uma lesão, recebeu alta, já foi tratado, já está bem, ele já vai ser solto. Então, ele não tem a necessidade de ficar num recinto muito grande, porque ele não faz o condicionamento para a soltura no IPRAN. Até porque, como são bichos que ainda precisam de medicamento mais vezes por dia, de consulta veterinária e tal, a gente não pode colocar eles num recinto enorme e depois ficar entrando toda vez para pegar o bicho. Vai ser muito mais difícil, vai gastar muito mais tempo. Então é isso, os nossos recintos para os gambás que a gente coloca, né, são os recintos de aço inox, de ferro, né, pintado, mais ou menos de uns, talvez chegue a uns 2 metros por 1, que a gente consegue fazer para os maiores. Mas é isso, uma vez que o bicho está bem, já está lá virado no giraia, é hora de soltar. Se ele já tá em alta, não tem por que ficar lá com a gente. Então, a gente tem uma exigência menor em relação a tamanho de recinto do que outros lugares, por exemplo. Né? Então, esse bicho vai, depois que ele recebeu alta, se ele só precisa condicionar, ele vai para o projeto marsupiais, ou ele vai para o setas, né, que vocês têm parceria, ou para os sereias, que lá tem menos a parte veterinária e mais a parte de ambientação, digamos. Uhum. Uma outra pergunta que mandaram para você a equipe dos silvestres lá no IPRAM é a mesma equipe que trabalha com os animais marinhos ou são equipes separadas? Uhum. É a mesma equipe, a nossa equipe é a mesma. O que a gente faz no dia, a gente separa quem vai trabalhar com os silvestres e quem vai trabalhar com os marinhos, até para não ter contaminação e né, transmissão de doenças e tal. Então a gente faz isso, menos para os veterinários, né? Como a gente não tem como se dar o luxo de separar o veterinário que vai cuidar só de marinhos, o veterinário só de silvestre. Então os veterinários são os únicos que manipulam esses dois grupos, mas os biólogos, né, os tratadores, a gente faz isso. Então, o dia que a Carol está lá cuidando dos silvestres, ela não vai me ajudar com as aves marinhas, vai ser uma outra pessoa que vai trabalhar e vice-versa. O dia que ela está cuidando das tartarugas marinhas, vai ser um outro biólogo que vai cuidar dos silvestres, e assim a gente vai fazendo um rodízio, que é bom que todo mundo aprende a cuidar de tudo, e você diminui o risco de transmissão de patógenos. E a gente separado também, né? Recinto, os armários, os equipamentos, né, os potes de comida, gaiola, tudo isso fica separado. Então, os animais silvestres não vão para a área dos marinhos e vice-versa. A gente tenta deixar tudo mais separado possível. Só uma última pergunta para a gente poder encerrar aqui. Perguntaram aqui em relação do e-print com os filhotes. Se acontece muito disso lá, ou se não é um problema tão grande, como que pode proceder com essa questão? Imprint com filhote de mamífero é uma questão importante, assim. Mas com os marsupiais a gente não tem visto tanto problema não lá no IPRAN, porque a gente sempre tenta priorizar alimentar os bichos, né, de uma forma que eles se alimentem voluntariamente, colocando os potinhos de comida, né, com papa, com leite, no recinto para eles comerem sozinhos, né, e colocar, de repente, um bicho que é mais desenvolvido, né, que é um pouquinho mais velho para mostrar para os outros. E tentar fazer aqueles cuidados, né, básicos, não conversar com os animais, não ficar pegando no colo, beijando, você tratar aquilo da forma mais profissional possível para ele não se acostumar. E aí você faz a alimentação, se ele precisa de leite, né, de mamadeira, vai ser basicamente até ele estar com os olhos recém-abertos, assim. Então, ele ainda não vai te associar tanto com a comida. Uma coisa que é legal que a gente sempre coloca lá são os bichinhos de pelúcia, que isso ele vai identificar aquela pelúcia como, né, a mãe e não você. E esses cuidados de evitar falar, se possível cobrir o rosto para ele não associar o ser humano com a comida. Tem alguns cuidados que dá para a gente fazer, mas pelo menos os que a gente criou lá, a gente nunca teve problema deles ficarem mansinhos, muito pelo contrário, assim, eles vão crescendo e já vão vocalizando e brigando com você, querendo te morder, e a gente fica feliz porque isso é um sinal que ele pode voltar.
Isso é muito importante mesmo. É muito importante, muito mesmo, a questão deles serem animais bravos, porque é aquela questão que eu falei aqui, né? Não adianta nada eles fazerem tudo, mas não serem, terem esse instinto de ameaçar. Não que eles, é, assim, eles não têm, mas eles precisam ter o medo da gente, ver a gente e outras coisas como ameaça, né? Então eles precisam ter esse instinto de defesa. E Acabar. uma coisa Oi? que, uma coisa que a gente tem que pensar é que, assim, os marsupiais a gente adora, eu adoro eles, são bichos, nossa, muito legais, inteligentes, tão carismáticos, eu acho eles bonitinhos, mas assim, a gente não é a maioria da população. Então, a população não gosta, machuca, bate, a gente recebe bichos com traumatismos horrorosos provenientes de paulada, sabe? Então, se a gente amansar um bicho ou dar carinho demais de um jeito que esse bicho não vai ver o ser humano como ameaça, a gente está condenando esse animal a uma morte horrível. Porque ele vai aparecer próximo à casa das pessoas, né? São animais sinantrópicos. Então ele vai chegar lá, ele acha que o humano é ok, chega numa casa, tá lá andando no quintal, a pessoa fala, meu Deus, um rato, que nojo, e desce a porrada do bicho. Então, Sim. assim, por mais que você ame tanto e queira, né, demonstrar esse amor, a gente tem que demonstrar esse amor de uma forma profissional, que é dando todas as condições para ele sobreviver em vida livre, e não achando que ele é um cachorrinho, o seu bichinho de estimação, porque isso vai ser ruim para o bicho no futuro, né? Mas você contar que além de ser péssimo para ele, de uma forma indireta vai ser péssimo para a gente, porque é um animal que tem extrema importância ecológica também, que no futuro e que reflete diretamente da gente depois, né? Então a gente Sim. não pode também ficar com dó de criar e soltar e tirar ele da natureza, que no futuro vai refletir na gente que essa importância ecológica que ele acaba tendo também. Uhum. Exato, ele é um bicho que é extremamente importante ecologicamente, né? Como você até já falou em outras lives, um animal que se alimenta de escorpiões, de cobras, então ele é extremamente importante no equilíbrio de espécies peçonhentas, né? É, além dele ocupar vários nichos, né? Um animal onívoro, come também bicho morto, ele faz tudo, assim. Então, ele é um bicho muito legal, é muito importante, a gente tem que respeitar. Então, a gente tem que falar bem dos marsupiais para todo mundo, fazer um trabalho de educação ambiental é extremamente importante. E quando a gente tem a oportunidade de cuidar dos filhotes, pensar sempre no que vai ser bom para ele no futuro. Isso aí, eu te agradeço imensamente por você ter aceitado o nosso convite de fazer Obrigada. essa live. Por mais que tivemos vários problemas técnicos aqui Não, para poder conversar, peço até desculpas por isso. É birra da minha internet hoje, porque ontem eu consegui fazer uma live perfeita com o Léo, não tive problema nenhum, era a internet dele. Com você, tive essa birra comigo hoje. não, não. Mas te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar com a gente. A veterinária que é especialista em aves, mas que faz atendimento também a nossos marsupiais quando precisa. Tem um carinho imenso, posso falar isso por experiência própria. Eu vejo, né, a forma que a Renata trabalha, ela trabalha com o maior amor do mundo, cara. Eu vejo ela lá com o olhinho brilhando, mexendo nos bichinhos, com muito amor. Mas te agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite. É uma honra nossa ter você aqui falando com a gente sobre a sua experiência, né, no atendimento aos nossos marsupiais. E por hoje é só. Obrigada. Pode descansar um pouco agora. E só falar com o pessoal aqui que mandou perguntas que talvez não dê pra gente ter lido aqui ou que queiram mandar mais perguntas, pode mandar aqui pra gente no particular, no inbox do projeto, que qualquer pergunta eu pergunto à Renata depois e dou a resposta a vocês, ou a gente mesmo pode responder a vocês. Tá bom, pessoal? Legal, brigadão então, Carol, pessoal do Projeto Marsupiais, nossos parceiros, é muito bom. Também tem essa parceria, poder contar com vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho em prol desses bichos tão legais e tão pouco valorizados, né? Tão legais, importantes Demais. e pouco reconhecidos. E é isso, brigadão pelo convite, obrigada a todo mundo que assistiu também. E qualquer coisa, se tiver perguntas, se quiser falar depois no particular, tiver considerações, pode escrever aqui pra gente.
e no que puder ajudar, né? Estamos à disposição. Mas brigadão vocês Nada. três. Mais uma vez, obrigado a você. Foi uma honra estar aqui falando com você. E obrigado ao pessoal que esteve aqui, que assistiu, que fez várias perguntas. Se tiver mais perguntas, pode mandar que a gente responde depois. Legal. Obrigada, gente. Obrigado, Boa... Rê. Tchau, tchau.